Beleza, pessoal. Para concluir, então, o assunto desta primeira aula, a gente vai resolver alguns exercícios usando as relações métricas. Como sempre, apareceu o exercício no vídeo, para o vídeo, tenta fazer e depois você vê se acertou. Tá ok? Então, olha lá. Determine os valores de x e y no triângulo da figura, sendo que a soma entre eles, x mais y, é igual a 5. X é uma projeção e y é a outra projeção. O que eu sei do triângulo é um cateto, 4, e a hipotenusa, que é a soma das projeções, ele falou que é 5. Pera lá, eu sei pelas relações métricas uma relação entre cateto, projeção, e hipotenusa. Eu sei que o cateto 4 ao quadrado vai ser o produto da hipotenusa x mais y vezes a projeção do cateto 4, que é o y. Sabendo isso daqui, eu consigo achar o valor do y, porque x mais y vale 5. Então 16 igual a 5y, divide por 5, y igual a 16 quintos. Não tem unidade no começo, não precisa de unidade no final. E o x, professor? Horas. Se x mais y é 5 e você sabe o valor do y, substitui aqui, né? X mais y é igual a 5, então x mais 16 quintos é igual a 5. Subtrai essa fração, 5 menos 16 quintos, x igual a 9 quintos. Facinho, né? Tranquilíssimo. Exercício 9. Determine o valor de k na figura abaixo. Então aqui eu tenho uma das projeções é 3, a outra das projeções é k menos 3 e a altura é 4. Tudo o que eu preciso, porque existe uma relação que diz que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Maravilha! 4 ao quadrado é k menos 3 vezes 3. Vai ter que fazer distributiva, ok? Então, 16 igual a 3k menos 9. Soma 9 unidades, para tirar aquele menos 9 de lá. 3k igual a 25. K igual a 25 terços. Fácil, né? Não é tão difícil. Bem tranquilo por enquanto. Mais um exercício. Agora bastante coisa para calcular. X, y e z. Num triângulo retângulo onde você conhece o que aqui? Eita, eu conheço uma projeção, 9, e outra projeção, 16. E mais nada. Ah, professor, se eu conheço as projeções, eu não conheço a hipotenusa? Lógico, né? A hipotenusa é a soma deles dois, 16 mais 9, 25. Maravilha, mas o x, o y, z são os dois catetos e a altura. Então eu vou começar calculando a altura, porque a altura ao quadrado é o produto das projeções. Eu fiz aqui o produto, mas eu podia já tirar a raiz quadrada, tá? Porque 9 e 16 são quadrados perfeitos, facilitaria também. Fazendo o produto dá 144. Para tirar o quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 144, vou ignorar o negativo, vou usar só o positivo, y igual a 12. E a partir desse momento agora tem várias opções. Eu poderia, por exemplo, calcular o x fazendo ele ao quadrado igual a 16 vezes a hipotenusa 25. Calcular o z como ele ao quadrado igual a 9 vezes a hipotenusa 25. Poderia calcular um deles e depois fazer Pitágoras no triângulo inteiro. Eu escolhi fazer Pitágoras no triângulo intermediário aqui, ó. Então x é a hipotenusa desse triângulo intermediário e y e 16 são os catetos. Como eu sei que o y vale 12, x ao quadrado é igual a 144 mais 256, x ao quadrado é igual a 400, tirou a raiz, x igual a 20. E o z? Fiz a mesma coisa, só que no triângulo menor. Z é a hipotenusa, y e 9 são os catetos. Substitui o y ao quadrado por 144, 9 ao quadrado 81. Soma esses dois vai dar 225, mais ou menos raiz quadrada, ignora o negativo. Z igual a 15. Bem rapidinho, bem tranquilinho, nada tão difícil assim, ok? Para finalizar, uma aplicação interessante desse conceito de relações métricas em triângulos. Uma das aplicações, né, que existe para isso, a gente encontra nos polígonos regulares. Olha só o que eu estou pedindo aqui. Ó. Determine a altura de um triângulo equilátero de lado L. Lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar de triângulo equilátero? Aqui está uma ideia. Veja, quando eu enxergo aqui um triângulo equilátero, os três lados são L, certo? L, L, L.
a sua altura ela vai aparecer aqui no meio. E essa altura vai ser obrigatoriamente perpendicular à base. Então, se eu traço a altura aqui, eu tenho um triângulo retângulo, então eu consigo usar a relação métrica. Aqui eu tenho L, aqui eu tenho L, mas quanto vale... desculpa, aqui eu tenho L, aqui eu tenho H, mas quanto vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é exatamente a metade de L. Por quê? Porque o equilátero também é isósceles. E por ser isósceles, a altura dá exatamente no ponto médio da base. Né? Lembra disso que eu falei lá no primeiro vídeo? E aí eu posso aplicar Pitágoras aqui. Hipotenusa L ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais metade do lado ao quadrado. Cuidado, fração ao quadrado eleva o L, eleva o 2. Então vai ficar L ao quadrado sobre 4. Já tirei ele, está somando aqui, como eu quero a altura, já subtraí ele no primeiro membro. 1 inteiro menos 1/4 do L ao quadrado vai dar 3/4 do L ao quadrado. Então, 3L ao quadrado sobre 4. E agora eu tenho que tirar o quadrado. Sempre vou usar mais ou menos, mas nesse caso já vou ignorar o negativo, porque é uma medida, é um comprimento, não vai ser negativo. E aí eu tiro quem dá para tirar. O L ao quadrado sai da raiz, o 4 sai da raiz, vira 2, o 3 fica na raiz. Então a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Gente, esta relação é muito importante. Vamos usar diversas vezes, não só no módulo 1, como lá no módulo 5, quando a gente estuda mais geometria, geometria espacial. Então aqui, ó, asterisco de importância para ela, tá bom? A outra relação que a gente pode fazer também é o comprimento da diagonal de um quadrado de lado L. Então a diagonal do quadrado vai também usar a relação métrica para ser determinada. E é bem mais simples. Porque quando eu tenho aqui um quadrado, ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Quando eu traço uma das suas diagonais, e tanto faz qual eu traço, porque elas são idênticas, eu tenho aqui, ó, um ângulo reto. E aqui, gente, eu formo 2 ângulos agudos. E isso aqui é bem interessante. Esses ângulos são de 45 graus, com certeza. Porque eu tenho que formar exatamente o mesmo triângulo para cá. Porque esse triângulo é isósceles, porque tem L e L aqui, ó, os catetos são iguais, tá ok? Mas isso não vem ao caso aqui. Ele quer saber o comprimento da diagonal, em função do lado. Pô, a diagonal é a hipotenusa desse triângulo. E o L e o L são os catetos. Pitágoras. Diagonal ao quadrado igual a cateto lado ao quadrado mais cateto lado ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado são 2L ao quadrado. E agora você vai tirar a raiz. O L ao quadrado vai sair, o 2 não. O 2 vai permanecer. Então, diagonal igual a lado raiz de 2. E aí, você já tem uma relação entre diagonal e lado do quadrado. Gente, com isso a gente finaliza aí a primeira aula, né, o primeiro pacote de aulas aí da primeira semana de conteúdo da Matemática 1. Deem uma boa estudada, revisem aí os exercícios e em breve também eu vou passar a lista de exercícios para vocês. Não deixem acumular, façam assim que possível.